Bom, gente, então a ideia é que hoje a gente vai continuar a aula de herança. Na verdade, como está escrito aí, a parte 2 da aula de herança. Então a gente vai mais especificamente, como eu falei na quarta-feira para vocês, discutir a questão da redefinição de métodos. Então na aula passada foi que a gente falou mesmo de herança, não foi? Qual é a ideia de herança? Quando é que a gente vai usar herança mesmo? Hã? Isso aí é um impacto, né? Mas qual é a intenção de herança? Qual é o conceito que vocês têm que ter na cabeça para dizer o seguinte: eita, vou precisar usar herança? Mais ou menos, e tudo que vocês falaram aí é verdade, mas o fundamental é vocês pensarem o seguinte: quero criar uma classe nova, que vai ser tudo que uma classe que existe hoje mais alguma coisa. Isso é daí que a gente parte para dizer o seguinte: eita, vou precisar usar herança. Vou criar uma classe poupança, que foi o exemplo da aula passada, que tem tudo que conta tem, mais alguma coisa. Vai além do tem. Tudo que conta mais alguma coisa. Poupança é uma conta. Tem que haver essa relação entre essas duas classes. Caso contrário, não faz sentido usar herança. Ok? A subclasse tem que fazer sentido ser a superclasse. Se isso não acontecer, não faz sentido usar herança. Eu não vou usar herança só para impedir a duplicação de código, por exemplo. Beleza? Isso é o impacto. Usando herança, eu não tenho a duplicação de código. Nem na classe que eu defino, que não vai ter que duplicar o código que ela herda, nem quem vai usar aquela classe, que não tem que duplicar o código, porque aquela classe, por ser uma subclasse de conta, por exemplo, se comporta como conta. Logo, pode ser usada em qualquer lugar que uma conta é utilizada. Olha para cá, ó. Estou com o slide aberto aí, mas eu quero cair para cá. Certo? Presta atenção. Aí na aula passada a gente viu que a gente criou um método, criou a classe poupança, que é herda de conta, e tem o método render juros, certo? Certo, gente? E a gente viu o quê? Que a classe conta, que a classe poupança estava pronta para ser usada no contexto onde banco usa conta já. Jogava a poupança lá dentro, o banco usa tranquilamente, porque ele nem percebe que ele está com a poupança. Não é isso? Foi onde a gente parou. Então a gente criou a classe poupança, subclasse de conta, e viu que o banco trabalha com conta ou poupança sem nenhum código especial. Só que, é claro, como a classe poupança tem um método a mais, que é o render juros, a gente vai querer que em algum momento eu possa dizer para o banco, renda juros de uma poupança. Então a gente vai começar a aula de hoje completando isso daí, certo? Como é que eu vou fazer então para o banco render juros de uma poupança que está numa array de contas? Lembrem-se, eu acabei de dizer, para o banco, tudo são contas, porque ele tem lá uma array de contas. O método cadastrar da classe banco recebe uma conta. Os demais métodos, aquele procurar, por exemplo, procura uma conta. Tudo é conta para banco. Como é que eu vou fazer agora que, nesse caso específico de render juros, o banco perceba que ele tem eventualmente uma poupança ali? É isso que a gente quer fazer. Tranquilo? Então, ó, a gente quer, relembrando o que a gente viu na aula passada, a gente tem aqui uma variável conta, do tipo conta, e eu posso atribuir a essa variável conta uma referência para um objeto poupança, sim ou não? Hein? Por quê? Sim, por quê? Porque poupança é conta, poupança é herda de conta, logo é subtipo de conta. Um objeto poupança também é do tipo conta. Então essa variável aqui é do tipo conta, pode receber uma referência para o objeto que é do tipo conta. Tranquilo. Certo? Poupança é conta. Poupança é conta. Poupança é conta. Não esqueçam disso. Beleza. Em seguida, tem algum código aqui nessa reticências. Vamos desprezar isso daí, por enquanto. E nessa linha aqui a gente está chamando da variável conta o método render juros, que é um método que tem nesse objeto poupança que foi criado, não é não? Esse objeto poupança tem esse método lá, não tem? Então essa linha aí, ela funcionaria, não funcionaria se ela fosse executada? Sim ou não? Quando eu faço new poupança, eu crio um objeto poupança, que tem lá um método, como é mesmo? O render juros está aqui, né? Do lado de cá. Aqui tem um render juros aqui, creditar e debitar. E esse conta aponta para cá. Na hora de executar essa linha aqui, tem aqui o render juros, ó. Não tem? Tem tudo para funcionar, certo? Hã? Por que não?
exatamente, não na conta no geral. Então vamos lá, tem tudo para funcionar, né? Tem, sim. O problema é que esse código, ele antes de executar, precisa compilar. E o problema é que ele não compila. É o que vocês estão dizendo aí, mas o erro que vai dar é um erro de compilação. Se eu não precisasse compilar esse programa, se eu fosse só executar, tinha que funcionar. Nesse objeto tem esse método, não tem erro. O problema é que esta variável aqui é de que tipo, gente? Aí eu vou lá na declaração da variável. É do tipo conta. Na classe conta, tem o método render juros? Não, né? Então, isso é o que o compilador vai fazer. O compilador, ele só olha para o tipo da variável. Ele não vai guardar a informação de que naquela variável tem uma referência para um objeto do tipo A, B ou C. Tranquilo? Lembra lá que quando a gente discutiu a ideia de cast, de tipo primitivo, que era a mesma coisa, o compilador não sabe o valor que está dentro daquela variável. Ele sabe o tipo, o limite que aquela variável consegue armazenar, mas não guarda a informação do valor que está ali dentro. É qualquer valor do tipo conta. E no objeto conta não tem esse método aqui. Na classe conta, melhor dizendo, o compilador só olha para a classe, para o tipo, não tem esse método aí. Ok? Veja como faz sentido o compilador fazer assim. Quem garante que nessas reticências aqui não tem um código que faz conta recebe new conta, ou seja, troca a referência para a variável, da variável conta para o objeto agora só do tipo conta e não mais poupança. Aí essa linha não funcionaria mais. Certo? Então a única garantia que o compilador tem é que naquela variável tem um objeto conta. Olhando para a classe conta, ele sabe que essa linha não faz sentido ele compilar, porque esse método não está na classe conta. Alguma dúvida? Mas é exatamente isso que a gente quer fazer na classe banco, não é não? Banco tem lá uma array de contas, ou seja, várias variáveis do tipo conta. Algumas dessas variáveis apontam, na verdade, para uma poupança. E eu quero desta variável do tipo conta chamar o método render juros, não é não? Hein, gente? Todo mundo percebe que é exatamente isso que a gente quer fazer na classe banco? Ou seja, como é que a gente vai fazer isso na classe banco? Como é que eu posso usar uma variável do tipo conta e chamar um método que está na classe poupança? Então, tem um conceito, né, parecido com aquele lá de tipos primitivos que a gente discutiu de cast, tá? Só que aqui é um pouco diferente, porque lá no tipos primitivos, a gente usava cast para converter valor, sei lá, do tipo double para o tipo inteiro, não era isso? Do tipo float para o tipo int, e assim ia. Ou do tipo int para o tipo byte, tá? Aqui, a ideia de cast é um pouco diferente, vocês vão perceber isso. Eu vou fazer um resumo daqui a pouco. Então, mas a sintaxe é a mesma. É uma variável entre parênteses, e do lado dela, entre parênteses, o tipo para o qual eu quero dar um cast, certo? Então, a única diferença desse código para aqui para o anterior é o cast. Eu estou dando um cast aqui exatamente na variável conta. Ou seja, eu estou dizendo para o compilador o seguinte: compilador, quando você for compilar essa linha aí, considere que nesta variável conta vai ter um objeto poupança. Ou seja, olhe na classe poupança para ver se lá tem esse método render juros, certo? Tem esse método render juros na classe poupança? Hein, gente? Tem, né? E mais, faz sentido que uma variável do tipo conta referencie um objeto poupança? Faz. Então esse cast está bem escrito. Porque imagine eu dar um cast da variável do tipo conta para string, por exemplo. Faz sentido a variável do tipo conta referenciar um objeto string? Não faz. Se eu fizer isso, dá um erro de compilação. O cache vai dizer, meu amigo, não dá para fazer esse cache, sinto muito. Ou seja, a gente não está convertendo nada. A gente não está fazendo nenhuma conversão de tipos. O objeto vai continuar sendo poupança. Eu só estou dizendo para o compilador, aqui eu estou te garantindo que vai ter um objeto poupança. Compile essa linha como se fosse uma poupança. É isso. Não estou convertendo nada. Cuidado. Certo? Pergunta. Se no construtor de poupança eu tenho um atributo a mais do que eu tinha no conta, certo? Se no construtor de poupança eu tivesse um parâmetro a mais para provavelmente inicializar um atributo novo de poupança, não é isso? Sei lá que, vírgula, x. Eu contei armazenar esse novo parâmetro, já que esse novo atributo, porque ele não tem um atributo. Aí a pergunta é, como é que essa variável vai armazenar esse parâmetro, é isso? Essa é uma pergunta muito comum. Só que, o que é que essa variável armazena mesmo? Uma referência para um objeto. Uma referência é o quê? Lembra que eu desenho a memória várias vezes aqui? É o que a referência? O endereço da memória. Qual é a diferença do endereço da memória de um objeto que tem 2 atributos para o endereço da memória de um objeto que tem 1000 atributos?
Nenhum, é um endereço. O tamanho do endereço é o mesmo sempre. Então essa é a questão. A variável nunca armazena o objeto. É claro que um objeto poupança vai consumir mais memória, por menos que seja esse mais, mas vai ser alguma coisa a mais, se tivesse mais atributos, né, claro, não é o caso aqui, do que um objeto conta. Mas o tamanho do objeto é irrelevante, porque a variável não armazena o objeto, armazena a referência. E o tamanho da referência é sempre o mesmo. É o endereço de memória. Não muda o tamanho do endereço de memória. Tranquilo? Então, o que importa para a gente é o tipo do objeto, não o tamanho dele. Beleza? Então, como poupança é uma conta, independente do tamanho de poupança, uma variável conta sempre vai conseguir referenciar um objeto poupança. Tranquilo, gente? Pergunta? Essa pergunta é super comum, mas que bom que você fez, que a gente tirou agora a dúvida. Certo? Então, ó, esse método aí agora, a gente pode até esquecer essas reticências, por enquanto. Se eu for executar isso daí, vai acontecer o quê? Quando chegar nessa linha 3, eu vou chamar o método render juros do objeto poupança, que é essa variável aqui aponta, aquele que eu desenhei antes, certo? Tem o método render juros lá? Tem, porque ele foi um objeto criado com new poupança, ele é um objeto poupança, que tem o render juros. Tranquilo, estresse zero. Qual é o problema aqui? O problema aqui é se por acaso, nessas reticências, tiver conta, recebe, new conta. Aí nessa linha aqui, que já foi compilada, que você, programador, disse para o compilador, ó, eu estou assumindo a responsabilidade de que aí vai ter uma poupança. Mas se em algum momento nessa reticência, se você mudou a referência para um objeto que é só conta, vai dar um erro de execução. Porque o cast vai checar, ó, antes de chamar o render juros mesmo, imediatamente antes ele vai dizer, o objeto que essa variável aponta é mesmo a poupança, é? Se for, ok, vai lá e executa. Se não, aborta o programa e dá o seguinte erro. Invalid class cast exception, ou algo parecido com isso. Cast inválido. Vai dar esse erro. Similar ao erro que daria quando eu tento acessar uma posição fora dos limites de um array. Ele não checa isso também? Então a mesma coisa acontece aqui. Diga aí. Daria, a gente vai já ver isso, tá? Pessoal, olha a lógica de por que o compilador não guarda a informação de qual é mesmo o objeto que está nessa variável aqui. Essa linha aqui, por exemplo, ela poderia estar dentro de um if. Leia do teclado a informação. Se o cara digitou 1, cria uma poupança. Se o cara digitou qualquer outro número, cria uma conta. Então não tem como o compilador tomar essa decisão. Nem como o programador tomar essa decisão. Só quem for executar o programa, na hora que for apertar lá 1, 0, 3 ou alguma coisa, é que vai dizer quem é o objeto que vai estar executando ali na hora. Na classe banco, qual é a lógica disso? Quando eu disser o número da conta, que eu vou tentar render juros, é que eu vou dizer se aquele número vai ser de uma poupança ou não. Não tem como saber antes disso. Só na hora de executar. Então a gente viu que a gente precisa do cast para compilar, mas que na hora de executar ele pode gerar um erro. Se aquele objeto que está ali não for de fato uma poupança. Como é que a gente resolve isso? Vamos já ver. Então vamos lá. Nos contextos onde contas são utilizadas, eu uso poupança sem nenhum estresse. Qual é o contexto de conta é utilizada? Para chamar o creditar, o debitar, get número e get saldo. Eu boto a poupança lá, ela funciona estresse zero, porque ela tem tudo isso. Ela herda tudo isso de conta. Já no contexto onde poupança é utilizada, ou seja, onde eu chamo render juros, eu vou usar uma variável conta, do tipo conta, só se eu colocar um cast junto, que é o que a gente acabou de ver. Caso contrário, não compila o programa. Eu preciso disso para compilar. Tá? Tá aqui o exemplo. Alguma pergunta por enquanto? Vou mostrar a solução ainda. O cast corresponde também a uma verificação dinâmica. Eu acabei de dizer isso. Então, ó, nesse caso aí, que a variável do tipo conta, esse cast tá ok, compila. É possível que nessa variável tenha um objeto do tipo conta, mas de fato, o que tem aqui é uma poupança. Ó. Esse código vai compilar e na hora de executar vai dar aquele erro que eu disse para vocês, invalid class cast exception, se eu não me engano. Em Java, ou para tipos referência, a gente não tem conversão de tipo. Conversão de tipo só com tipos primitivos, tá? Aí o cast converte tipo. Para tipo referência, não. É só essa checagem aí estática na hora de compilar e dinâmica na hora de executar, para ver se aquele objeto é mesmo daquele tipo. Ok? Ok, por enquanto? Mas, Sérgio, eu quero executar um cast com segurança. Eu não quero que dê esse erro maluco aí, tipo de execução, certo? Nós vamos ver como é que a gente resolve isso. Então, voltando aqui, ó, a classe banco, que a gente tinha até a aula passada,
essa daí. Tem um cadastrar, que recebe uma conta, creditar, debitar, get saldo e transferir. Essa classe banco aí, se eu jogo uma poupança dentro dela, funciona tranquilo. A gente consegue creditar, debitar, ver saldo e transferir entre poupanças, entre contas, de conta para poupança, de poupança para conta, sem nenhum estresse, certo? Tudo misturado aí dentro, mas para o banco, tudo é conta. O que a gente quer agora é, ou seja, eu consigo fazer isso aqui, né? Ó, cadastrar uma conta, cadastrar uma poupança, creditar na conta, transferir da conta para a poupança e ver o saldo da poupança. Para o banco é tudo conta. Estresse zero. Foi de graça isso daí para a gente. Não precisei mudar uma única linha do banco. Só que agora a gente quer fazer isso aqui, ó, não é não? Agora a gente quer colocar um método novo na classe banco, que é o método que vai dar um número de uma poupança, a gente espera que seja de uma poupança, e vai dar uma taxa de juros para eu poder procurar essa poupança no meu array de contas e render juros com essa taxa. Esse slide aqui é um slide extra, não está aí no PDF, certo? Mas está gravando aqui, vocês vão ver ele daqui a pouco. Aí, ó esse método de render juros, como é que ele tem que fazer? Aí no PDF tem só isso aqui, ó. É só para contextualizar que isso daí estaria dentro do render juros da classe banco, tá? Não mudou nada, não. Olha aí como é então que eu vou checar se antes de executar o cast, como é que eu vou ter certeza que ali vai ter mesmo a poupança, ó. A gente tem esse comando aí, instanciov, que ajuda a gente a fazer uma verificação dinâmica. Então vamos devagar. O método render juros recebe dois parâmetros. Um número do tipo string e uma taxa do tipo double. Aqui está abreviado para NT só para caber num slide, numa linha só. Não abreviem nomes nos seus programas, certo? Só o professor pode fazer coisa errada quando ele avisa. Tranquilo, gente? Não façam isso. Vamos lá. Aí, ó, com o número da conta, eu chamo aquele método privado procurar da classe banco. Lembra? Ele pega esse número da conta, varre o array de contas procurando uma conta que tem esse número e retorna ela aqui para mim, na variável C do tipo conta. Aí o que eu faço na linha de baixo? Antes de chamar o render juros, fazendo aquele cast, que a gente já viu que funciona, passando aqui a taxa que eu recebi como parâmetro, antes disso eu faço se o objeto que C referencia for uma instância mesmo de poupança, então esse instanciov ele checa isso. O objeto que C aponta é uma poupança? Se isso for verdadeiro, ótimo, eu sei que o cast vai conseguir executar sem erro, não é não? Aí ele vai lá, executa o cast, rende os juros da taxa. Tranquilo. Caso contrário, se não for, aí a gente vai ter que gerar um erro, dar uma mensagem de erro. Ó, esse objeto, esse número aí que você informou, não é de uma poupança. Só posso render juros para a poupança. Tente novamente, fale com o gerente, volte amanhã, sei lá. Certo? Então aqui, agora a gente tem a garantia que a gente nunca vai dar aquele erro invalid class cast exception. Porque a gente só executa o cast quando tiver certeza que na variável C vai ter o mesmo tipo que eu estou fazendo o cast aqui, certo? Beleza? A lição é, a gente nunca vai usar um cast de tipo referência sem colocar isso dentro de um instanciov, nunca, dentro de um if com instanciov, que é a garantia que aquele cast sempre, se for executado, vai funcionar sempre. Diga lá, pergunta. Pense alto, vá. Se já é uma instância de poupança... Não. Quem disse que C é uma instância de poupança? C é uma conta. C é do tipo conta. Não. Esse método procurar retorna conta, certo? Vamos lá, continue, por favor. Não, aí embaixo, antes. Se eu estou verificando, seria uma instância de poupança... Aqui. Certo? Eu não precisaria... Para que fazer o cast? Pronto. Aí, como foi que a gente começou a olhar para cast? Vamos tirar esse cast daqui. Vamos tirar o cast daqui, certo? Esquece o cast. Vamos compilar esse código. Entendeu? Pois é. Então, o cast a gente vai usar ele para poder compilar. Sem o cast, não compila. Agora, como eu estou usando o cast, eu sei que na hora de executar pode dar um erro. Porque ali pode estar um objeto que é só do supertipo e não do subtipo também. Aí eu tenho que botar um instanciov para garantir a segurança daquela linha. Então, esses dois caras sempre vão ser usados juntos, tá? Sempre. Perguntas? Vamos para frente. Ó, um resumo aí. O cast e o instanciov sempre vai ser assim, ó. Uma variável entre parênteses e o tipo entre parênteses do lado da variável. Instanciov é a variável, instanciov e o tipo. O tipo dessa variável, normalmente a ideia só faz sentido usar cast e instanciov se o tipo da variável for um supertipo desse tipo aí que você está fazendo cast ou fazendo instanciov. Então, qual é o tipo da variável no nosso caso aqui? Conta.
Qual é o tipo que eu estou fazendo cast e estou dando instance of? Poupança. Conta é supertipo de poupança. Não faz sentido eu dar um cast de uma variável conta ou instance of de uma variável conta para o tipo string, para o tipo livro, para o tipo, sei lá, automóvel, certo? A não ser que esses tipos herdem de poupança, o que não é o caso. Não faria sentido nenhum desses tipos herdarem de poupança, porque eles não, ou de conta, porque eles não são conta. Logicamente, eles não são conta. No mundo real, um automóvel não é uma conta. Um livro não é uma conta. Não tem porquê eu fazer eles herdarem de conta, mesmo que os atributos fossem os mesmos. Nesse caso, fazendo um parênteses aqui, se você há necessidade de um livro guardar informações sobre uma conta, ele teria um atributo do tipo conta, ao invés de ele herdar uma conta, provavelmente. Seria, sei lá, a conta daquele livro. Imaginando que isso faça algum sentido. Beleza? Então não seria herança. O nome disso seria delegação ou associação. Então o cara ia usar uma conta, ia ter uma conta, não ser uma conta. Ainda assim ia estar lá dentro dele os atributos, ou seja, dentro de um atributo dele ia estar número e saldo e os métodos de conta. Certo? Mas isso é um problema para outro momento, não é para agora não. Então, ó, um cast como esse daqui não faz sentido. Não faz sentido uma variável conta dar um cast para string. Nunca eu vou conseguir que uma variável conta aponte para um objeto string. Por isso que esse cast não faz sentido. Então o cast só vai ser para subtipos do tipo da variável. O tipo da variável tem que ser um supertipo do tipo que eu estou dando um cast. Beleza? Vamos para frente. O cast vão gerar exceção, sempre vai gerar uma exceção quando o instance of retorna falso. Se eu então colocar aqui o instance of, se ele for falso e eu fizer o cast, a gente sabe que vai dar um erro, né? Certo? Então se eu procurar aqui por uma conta que tem esse número e essa conta não for uma poupança, eu vou executar essa linha, o cast vai checar que na conta não tem uma poupança, vai gerar um erro em tempo de execução. Por outro lado, eu não posso deixar de fazer o cast, porque sem o cast meu código não vai compilar. A variável C é do tipo conta, na classe conta não tem esse método, não compila. Beleza? É o resumo aí do uso de cast e do uso de instance of. Perguntas até aqui? Mas vamos lá. Software não para de mudar, software muda o tempo todo, certo? Então o dono do banco, o banqueiro, chegou para você e disse, eu quero criar agora um novo tipo de conta. Além de conta comum e além de poupança, eu vou querer agora uma conta especial que vai guardar um bônus toda vez que alguém fizer um crédito na conta especial, certo? É como se fosse um programa de milhagem, ou o Bom Clube. Vocês lembram do Bom Clube? Toda vez que você comprava lá alguma coisa, você acumulava pontos, né? Aqui é a mesma coisa, só que aqui toda vez que você acredita um valor, que você faz um depósito na conta, ou que você recebe um crédito de uma transferência, sei lá, um percentual desse valor creditado vai ser guardado num bônus. E em algum momento o dono do banco, ou sei lá o que, vai tomar a decisão de render o bônus, de pegar esse bônus e devolver para você em forma de dinheiro mesmo. Sei lá, no Natal, por exemplo, se você for um bom rapaz, ele vai lá e devolve esse bônus para você. Devolve não, ele não tirou de você, ele te dá de presente o bônus. Né? Atenção, observem que o método creditar dessa conta especial ele é um pouquinho diferente do creditar de conta. Lembra que eu falei que hoje a gente ia ver a redefinição de método? É aquela história de mudar o comportamento, mudar a semântica. É isso que a gente vai discutir então nessa aula aqui. Tranquilo? Vamos lá. Então, a nossa conta especial tem essa cara aí. Parece muito com conta, né? Primeiro, faz sentido que uma conta especial seja uma conta, certo? Ela tem os mesmos métodos, creditar e debitar, e os mesmos atributos, saldo e número. E ela tem a mais duas coisas, pelo menos, que a gente está vendo aqui. Um atributo bônus e um método render bônus. Então, em tese, faz sentido a gente herdar, criar essa classe herdando de conta. Vamos ver um pouco mais sobre ela. Então, creditar R$20 numa conta especial é aumentar o saldo em R$20. E aumentar o bônus aqui em 20 centavos. Ou seja, a gente está calculando 1%, não é isso, do bônus?
e somando no saldo. Aliás, 1% do valor creditado e somando no bônus. Não é isso, gente? Certo? Então, o método creditar de uma conta especial não é exatamente igual ao de conta, porque além de creditar, ele calcula 1% do valor e soma no bônus. Beleza? E render bônus é o quê? É pegar o que você tem hoje de saldo no bônus e somar aqui no seu saldo. Somar o bônus ao saldo e zerar o bônus. É contar os pontos do bom clube, usar os pontos do bom clube aí, por exemplo, certo? Pergunta. Seria melhor herdar conta especial de poupança, não? A pergunta foi, não seria melhor herdar conta especial de poupança, não? Aí eu pergunto, esse objeto aqui, o que é que ele tem de poupança? Ele tem quase tudo, mas ele não tem o render juros. Essa pergunta aí foi perfeita. Por que a gente não herda conta especial de poupança? Porque uma poupança rende juros e uma conta especial, pelo que a gente está vendo aqui, não rende juros, certo? Ótima pergunta. Pessoal, alguma dúvida aqui no funcionamento da conta especial? E todo mundo agora percebe que a conta especial deve herdar de conta, não de poupança, não é isso? Então, ó, a classe conta especial da gente, ela vai herdar de conta, como qualquer classe Java vai ter um construtor, vai ter um render bônus, e como tem um atributo bônus, vai ter pelo menos um método getBônus, né? Que esse atributo vai ser privado. A única forma dele ser lido fora da classe conta especial é via um método público. Não é isso? Então, praticamente, para qualquer atributo que a gente for criar, vai ter um método get público. Dependendo do que for esse atributo, pode ter um método set também. Nesse caso aqui, por que não faz sentido ter um método set bônus? Exatamente, porque a regra do negócio aqui é, o bônus ele é alterado apenas via créditos. Então o próprio creditar é que está, entre aspas, setando o bônus. Então a gente não quer dar a opção para alguma outra classe, fora de uma conta especial, consiga mudar o bônus de uma conta especial. Não é assim. Para mudar, tem que creditar. É a mesma lógica de por que na classe conta não tem o método setSaldo. Porque o saldo só pode ser alterado via creditar e debitar. Certo, gente? Aqui, ó, presta atenção. Vou já ir atrás. Mas tem uma coisa mais aqui, ó. A gente está definindo creditar, mas o creditar não está lá em conta, não é do creditar de conta. É exatamente a ideia que a gente quer na aula de hoje, que é a redefinição de método. Estou definindo de novo. Estou redefinindo. Certo? Vamos já ver a implementação, então, disso daí. De novo, isso aqui é só para a gente ver, numa única classe, sem olhar para os detalhes de implementação, no único slide, melhor dizendo, sem olhar para os detalhes de implementação, quais são os serviços que essa classe vai ter. Isso aí não é um programa Java, não, certo? A gente vai ver o programa Java agora que compila a partir daqui. Então vamos lá, ó. Primeiro, a classe conta especial, ela declara um atributo a mais, que é bônus. Herda tudo que conta tem, saldo e número, e declara um atributo novo, um terceiro atributo, bônus. No construtor da conta especial, a gente sabe que obrigatoriamente vai ter que chamar aqui o construtor de conta, né? Via super, passando um string. Logo eu recebo esse string como parâmetro. Em relação aos atributos que a conta especial define, o atributo bônus não é um atributo do tipo que alguém vai informar o bônus inicial. Ele sempre vai começar com zero. Por isso é que eu não preciso receber ele aqui no construtor. Certo? Agora, se fosse um atributo que quem cria a conta especial é que tem que dizer o valor, eu receberia aqui no construtor sem nenhum problema. Então imagine que você tem uma classe pessoa, que tem lá nome e CPF, certo? E você vai criar uma subclasse professor, que herda de pessoa. É uma pessoa, pode não parecer às vezes, mas professor é uma pessoa, certo? Deve ser considerado como uma pessoa. Mas o professor tem um atributo a mais que é salário. Então na hora de fazer new professor, você vai passar o nome, o CPF e o salário. Por menor que seja, mas tem salário, certo? E aí, o que você vai fazer? Vai usar super dentro do construtor de professor para passar o nome e o CPF para o construtor de pessoa, mas o salário você recebe e seta lá mesmo direto. Desponta o salário, recebe salário. Dividido por 2, certo? Porque o professor ganha pouco, vocês sabem, né? Tranquilo, gente? Perguntas? É por aí a ideia. Então, alguma dúvida aqui? Não, né? Falta o quê? Falta ver agora os métodos
render bônus, creditar e get bônus, né? Aqui, ó. Vamos começar pelo creditar, então. Pela redefinição do método creditar. Olha aí uma palavrinha super de novo aí sendo usada, ó. O que é que vocês acham que esse super faz? Hein? Presta atenção. Tá programando ali. O que é que esse super faz aí, pessoal? É bem intuitivo, né? Considerando que a gente já usou aquele super no construtor. Esse super, eu estou acessando a minha superclasse. Então eu estou chamando o método creditar da superclasse, o método creditar original que eu herdei, ou seja, de conta. Então, ó, isso aqui está dizendo o seguinte: creditar uma conta especial é executar o creditar original de conta, passando o mesmo valor, e calcular 1% do valor, somar no bônus. Isso é que é creditar numa conta especial. Não era isso que a gente queria fazer mesmo? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Em seguida, ó, tem aqui o método render bônus, que é aquele método que pega o bônus, soma no saldo e zero bônus. O que esse método faz? Super.creditar, passando o bônus por creditar. Acredite o bônus na conta. Certo? A pergunta aí é, por que super e não diz? Se ao invés de super aqui, tivesse diz. Ia gerar bônus em cima do bônus. É mais ou menos isso daí. Só que, na verdade, se a gente for analisar direitinho, não ia fazer diferença não. Primeira coisa, diz.creditar vai executar que método? Esse daqui, né? Certo? Super.creditar vai executar que método? O da classe conta. A conta especial tem os dois métodos. O método dela que ela define acessa via diz e o método original eu acesso via super. Mas só a classe conta especial que consegue acessar o super, é claro. Tranquilo? Então, ó, se fosse diz.creditar, o que é que eu ia fazer? Chama o creditar, esse creditar aqui. Chama ele, passando o bônus. O bônus agora é 1000, vamos dizer. Então eu passei 1000 para cá como valor. Aí eu faço super.creditar 1000, credito 1000 no saldo. E faço bônus recebe, bônus mais 100, né? 1% de 1000, 100. Só que eu já acreditei os 1000. Aí vai ficar 1100, aí eu volto para cá e zero bônus. Então assim, tudo bem, eu fiz uma operação sem necessidade, é verdade. Mas no final das contas eu nem afetei o resultado final. Tá? Então, na verdade, tanto faz fazer o diz quanto o super, no que diz respeito ao resultado final. Mas a gente sabe que diz executa esse método, super executa o método original. Então, por que a gente usou super e não diz? Porque eu não quero render bônus mesmo. Independente de vai dar no mesmo ou não, não é porque dá o mesmo resultado que a gente vai fazer de qualquer jeito. Não, vamos fazer do que faz sentido. Quando você quer render bônus, você só quer somar o bônus num saldo, mais nada. Então, é super.creditar que você quer usar. Não tem porque chamar diz.creditar. O mais intuitivo é isso. Beleza? Perguntas? A justificativa para quê? Para que dá no mesmo, usar super ou diz? Você entendeu que super e diz dá no mesmo, entendeu? Aí, mas por que eu estou usando super? Ora, porque eu não vou querer que ele calcule bônus para nada aqui. Qual é a lógica? É como se você fosse pegar uma milhas aéreas lá que você tem, trocasse uma passagem de prêmio, e essa passagem que você vai usar vai te dar mais milhas. Ou se você pega o Bom Clube e vai usar os pontos lá do Bom Clube, quer dizer, não tem mais, né? Mas quando tinha. E quando você fosse usar, isso vai te dar mais pontos. É essa a lógica só. Né? Porque toda vez que eu usar esse creditar computa 1% do valor creditado como bônus. Na hora de render bônus, eu não vou computar bônus sobre bônus. Então eu não uso esse creditar aqui. Eu uso o original, o que não computa bônus. Não, tranquilo então, né? A explicação que eu dei mas se mesmo assim eu tentasse usar via diz aqui, esse creditar, no final não ia ter problema, porque eu já passo o valor a ser creditado antes de computar 1% do bônus. Tá? Não tem nenhum problema não. Pergunta, gente? Vamos para frente. Então, ó, para a gente redefinir o método, a gente tem que observar as seguintes questões. Primeira coisa, essa questão da invariância, né? Ou seja, o tipo dos argumentos, além do nome do método, é óbvio, o tipo dos argumentos e o retorno
da redefinição, do método que eu estou redefinindo, tem que ser o mesmo. Se eu tentar redefinir o método creditar que recebe string, eu não estou redefinindo. Estou criando um novo método chamado creditar que recebe string. Eu ainda vou ter lá o método creditar que recebe double, que eu herdei. Então, para eu redefinir, tem que ser exatamente a mesma assinatura do método original, incluindo o tipo de retorno. A outra coisa, a semântica e a visibilidade dos métodos redefinidos devem ser preservadas. Primeira coisa é a visibilidade. Eu vou comentar. Se o método original ele é público, eu não posso redefinir ele de nenhuma outra forma, porque público é a visibilidade mais solta, digamos assim. Então, se eu disser que ele é protected, ou default, ou pior, private, eu estou restringindo o acesso. Eu só posso aumentar, preservar ou aumentar, na verdade. Então, se o método lá é protegido, eu posso redefinir ele dizendo que ele é público. Porque o que é preservar? É garantir que todo mundo que conseguir executar aquele método vai continuar executando. Eu posso até permitir que mais pessoas façam, mas não que menos. Isso é que é preservar. Vocês vão ver esse conceito mais para frente ainda, um bocado. Em outras disciplinas, com outro sentido, inclusive. Mas com a mesma lógica. Preservar é fazer do mesmo jeito que, ou melhor, ou para mais pessoas, não para menos. Quem funcionava antes vai continuar funcionando agora. Tem que continuar funcionando agora. Beleza? Afinal de contas, objetos da subclasse têm que se comportar como objetos da superclasse. Por isso que a gente vai observar a questão da semântica também, do comportamento também. O método creditar de conta especial tem que fazer o mesmo que o creditar de conta, com os atributos de conta, é claro. O que é que o creditar de conta faz com os atributos de conta, hein? São dois atributos, saldo e número. O que é que o creditar de conta faz com o número da conta? Faz nada, né? Então, uma redefinição do creditar nunca poderia alterar o número da conta. O que é que o creditar de conta faz com o saldo da conta? Soma o valor passado como parâmetro ao saldo, né? Então, um creditar redefinido de conta nunca vai poder fazer nada diferente disso. Ou seja, não pode creditar valor menos 1, valor mais 1, valor dividido por 2, valor vezes 2. Tem que ser exatamente o valor. Se eu fizer qualquer coisa diferente disso daí, para saldo e para número, eu estou mudando a semântica. Eu estou mudando o comportamento do método, certo? Então, ó, como é que a gente garante aqui que eu estou mantendo a semântica do método? Creditar. A primeira coisa, exatamente, a primeira coisa que eu faço faz o original, passando, é claro, o mesmo parâmetro. Se eu fizer aqui valor menos 1, já mudei a semântica. Valor mais 1, já mudei a semântica. É só você chamar o método original repassando os parâmetros sem fazer nada com eles. Fora isso, você faz qualquer coisa. Desde que essa qualquer coisa não toque nenhum atributo que você herdou. O que é qualquer coisa que eu estou fazendo aqui? Somando 1% do valor ao bônus. O bônus é meu atributo. Eu declarei, eu não herdei. Então, tranquilo. Esse método mantém a semântica. A intuição para isso lá na classe banco, tudo são contas para o banco, não é isso? Quando o banco chama creditar de uma conta, chama debitar dessa mesma conta e vai ver o saldo, ele deveria sempre saber qual é o saldo que vai ser impresso, não é não? Aliás, se eu vejo o saldo antes, credito 100, debito 100 e vejo o saldo depois, eu espero que o saldo depois seja igual ao de antes, não é não? Porque essa é a semântica dos métodos creditar e debitar. E a ideia é que qualquer subclasse de conta vai manter essa semântica. Então o banco nunca vai perceber a diferença. Porque todos os objetos do tipo conta, mesmo que seja de uma subclasse, se comportam como uma conta. Essa é a intuição. Tranquilo? Acho que faz sentido, não faz? Ótimo. Atenção, só é possível acessar a definição dos métodos da superclasse imediata. Então, mesmo que eu tenha uma hierarquia como aquela que eu mostrei ontem, A é superclasse de B, que é superclasse de C, que é superclasse de D, D só consegue acessar C. Certo? C só consegue acessar B, B só consegue acessar A. Nada impede que D chame o método de C, e que esse método de C chame um de B, e que esse de B chame um de A. Nada impede. Mas, para todos os efeitos, D acessa só C diretamente, via super. Não tem como fazer super e acessar meu avô, ou meu bisavô, certo? Eu só consigo acessar a minha mãe, o meu pai. Tranquilo? Meu pai é que fala com o meu avô. Eu não falo com o meu avô direto, não.
Apesar de ser do mesmo, de eu ser meu avô também, mas eu não falo direto com ele. Tranquilo? Beleza. Aqui, ó. Então, vamos testar a classe conta especial no método main. Uma variável do tipo conta especial, inicializo ela com objeto conta especial, credito 200, debito 100, mando render bônus e imprimo saldo. Quanto vai sair impresso no saldo aí? Quanto? Hein, gente? Quanto é? Fala alto aí. 1%. 1%. Não, bônus é pouco. 1%. Então, ó, quando eu crio o objeto conta, o saldo é 0. Quando eu acredito, e o bônus é 0 também. Quando eu acredito 200, o saldo passa para 200 e o bônus para 2, né não? 1% de 200, 2, né? Quando eu debito 100, o saldo passa para 100 e o bônus continua 2. Quando eu vou render o bônus, o saldo passa para 102 e o bônus 0. Quando eu imprimir o saldo, 102. Alguma dúvida aqui? Hein, gente? Tranquilo? E agora? O que é que vai acontecer? Ei, pessoal, quanto é que vai imprimir agora? Quais são as opções aí? Quem acha que vai imprimir aí? O quanto? Diz aí, pode chutar, não faz mal não. Não tá valendo nada ainda. Alguém acha que vai ser 102, alguém falou 101, foi? Ou 100, 300, é? Não, 300 não, né? Alguém tem mais... 101 não também, né? Posso pagar, não posso? Alguém tem uma opção? É 100 ou 102, né? São dois ótimos chutes, eu diria. Certo? 101 já não é um bom chute. Tranquilo? Alguém tem alguma outra opção? Será que tem algum outro bom chute? Ah, é 100 mesmo. Apaga o 102 então. Tem alguém que acha que é 102 aí? Ainda bem, não tem ninguém que acha que é 102, né? Tem? Você acha que é 102? Não, não é melhor desistir, né? Pô, não é 102 não. Vamos executar para ver o que vai acontecer? Vamos criar aqui, ó, a memória do computador, certo? A memória é grande. Aqui eu guardo as variáveis, aqui eu guardo os objetos, certo? Vamos lá? Ah, é 102? Caba macho, corajoso. É isso mesmo, vamos ver. Pessoal, ó, então a gente vai ter uma variável do tipo conta, vou botar só um C aqui, para ficar mais fácil. Que eu vou fazer, conta é igual a new conta especial. New conta especial. Crio um objeto conta especial aqui, que tem saldo e número, creditar, debitar e render bônus, né? O saldo é 0 quando eu crio e o número é esse grandão aí, 21, 3, 4, 2, dígito 7, certo? Tranquilo? Ele está no endereço 38C. E aqui vai ficar 38C. Não tem nada a ver um C com o outro, pelo amor de Deus, certo? Não é isso? É esse endereço aí que eu falei há pouco que não tem diferença de tamanho. Se eu criar um objeto aqui que tem 1 bilhão de atributos aqui dentro dele, o endereço dele é 39C. Não tem diferença nenhuma, certo? Tem umas coisas assim malucas. Certo? Não faz diferença nenhuma. Beleza? Vamos continuar executando. Aí, ó, o que é que essa linha aqui faz? Sim, vamos compilar primeiro antes de executar. Melhor, né? Então, deixa a memória aqui embaixo. Eu não vou apagar ela não, mas deixa ela aqui embaixo. Então aqui, ó, o compilador vai perguntar, tem uma variável conta que já foi declarada? A gente espera que não, né? Que eu esteja declarando ela agora. Esse nome aqui é um nome válido para declarar uma variável. Ou seja, se for if, return, class, public, não são nomes válidos. While, certo? True, não é o nome de uma variável isso. São palavras reservadas da linguagem. Tranquilo? O número 1 não é o nome de uma variável. Agora, um A pode até ser. Um A pode ser? Ih, nem sei se pode.
A1 com certeza. Um A talvez não. Não pode começar com número não, se eu não me engano. Vide a sintaxe de Java, certo? Além disso, não seria um bom nome, né? Um A, que nome estranho. Mas vamos lá. E essa classe aqui, ela existe? Então, declaração ok. Linha 2, a pergunta vai ser, essa variável foi declarada? Ela é do tipo, de que tipo? Conta. Posso atribuir um objeto conta especial para uma variável do tipo conta? Pode. Na classe conta especial tem um construtor que recebe string? Tem, está compilada essa linha. É isso só que o compilador vai fazer. Vamos para a linha de baixo. A classe conta existe? Existe. Posso atribuir uma variável, um objeto do tipo conta, é o que o cache vai querer, para fazer sentido, eu tenho que poder atribuir para uma variável conta, um objeto do tipo conta. Posso? Ela é do mesmo tipo, né? Tranquilo, posso, né? Compile esse método, considerando que nessa variável vai ter um objeto do tipo conta. Vai na classe conta e compila o método creditar, né, não? Beleza. O método creditar recebe um double? Ok. Está compilado essas 3 linhas por enquanto. Qual é o tipo dessa classe aqui? Dessa variável aí, desculpa. Conta. Na classe conta tem um debitar que recebe double? Tranquilo. De novo, variável foi declarada? Foi. Faz sentido eu dar um instance of dessa variável que é do tipo conta para conta especial? Ou seja, é possível que na variável conta aponte para um objeto conta especial? É. Então está compilada essa linha. Vamos para a linha seguinte. Essa variável conta, faz sentido que nela tem um objeto conta especial? Faz sentido ou não? Faz sentido que na variável conta tem um objeto conta especial? Faz. Então esse cache está bem escrito. Compile essa linha aqui, considerando que na variável conta tem um objeto conta especial. Vai na classe conta especial e vê se ela tem um método render bônus. Tem? Tem, não tem? Está compilada a linha. Isso aqui está trivial. A variável foi declarada e tem esse método no tipo dessa variável, na classe conta. Alguma dúvida? Que parte você precisa que eu repita? O compilador, quando for compilar essa linha, ele vai fazer exatamente como ele fez aqui nessa linha de baixo, que você entendeu. Você só pediu para eu repetir a de cima, certo? Mas vou lá de novo, calma. Ele vai perguntar o seguinte, essa variável foi declarada? Você vai responder para mim agora, certo? Essa variável foi declarada? Foi. Qual é o tipo dela? Conta. Ela pode... Faz sentido que numa variável do tipo conta eu coloque um objeto do tipo conta? Faz sentido a variável do tipo conta referenciar um objeto do tipo conta? Se não fizer, mais nada faz, não? A variável é do tipo conta. Ela só pode referenciar um objeto do tipo conta, certo? Sim ou não? Faz sentido ou não faz? Compile essa linha, considerando que nesta variável vai ter um objeto deste tipo. É isso que o cache vai dizer. Então, nesta classe conta, tem um método creditar que recebe um double. Sim ou não? Tem? Está compilada a linha. É isso e apenas isso que o compilador vai checar. Beleza? Se faz sentido escrever isso ou não, são outros 500, mas que a linha compila, compila. Beleza? Vamos terminar de ver aqui, a gente vai já voltar para cá, tá? Então vamos executar agora. Declarou a variável conta, está aqui. Criou um objeto conta especial, está aqui ele criado. E aí vamos executar a linha 3. Na hora de executar, o que é que o cache faz mesmo em tempo de execução? Ele vai, em tempo de execução, ele vai fazer o seguinte, vai lá no objeto que está nesse endereço e confirma se ele é mesmo do tipo conta, não é isso? Em tempo de execução, porque se não for, vai dar um invalid class cache exception. Então ele vai confirmar se o objeto é do tipo conta, porque eu estou dando um cache para conta. Se eu desse um cache aqui para poupança, ele ia confirmar se esse objeto é do tipo poupança. Certo? No caso aqui é conta. Esse objeto é do tipo conta ou não? Sim ou não? É, porque é conta especial. Toda conta especial é uma conta, não? Não herda de conta? Então ele vai, ok, posso executar a linha com segurança. Vai no objeto que está nesse endereço, aperta o botão creditar dele. Quando eu apertar esse botão creditar aqui, ó, o que vai acontecer com o saldo? Creditar 200. Vai para quanto o saldo? 200, né? Só... Eita, faltou o bônus aqui, não faltou? Um atributo bônus aqui esse cara tem também, né?
Não é uma conta especial, né? Desculpe. Você faz um new conta especial, tem saldo, número e bônus. Um atributo bônus. Quando eu acredito nesse objeto aqui, que é uma conta especial, 200, o saldo foi para 200 e o bônus foi para quanto? Para 2, né? Não é isso? Depois, debit 100, então volta para 100 aqui, o saldo. Veja se esse objeto é uma instância de conta especial. Execute o cache, então. Quando eu for executar esse cache aqui, presta atenção. Quando eu for executar esse cache aqui, o que, é que vai acontecer? Confere se essa variável, que guarda esse endereço aqui, aponta mesmo para uma conta especial. Esse objeto aqui é conta especial ou não? É ou não é? Então, cache com sucesso. Vai lá e executa o render bônus. Tem um render bônus aqui? Tem. Aqui o método render bônus. Então, o saldo vai passar para 102 e o bônus vai ser zerado. Não é isso? Quando eu imprimir o valor do saldo, vai imprimir 102. Só teve um corajoso ali que sustentou 102. Olha por que você não entendeu essa linha aqui. Porque realmente ela é confusa. É totalmente redundante esse cast aí. Qual é a lógica de querer dar um cast de uma variável do tipo conta para o tipo conta? Tem alguma chance de não ter um tipo conta ali? Não tem. Se você tentar atribuir para essa variável um valor conta que não é conta nessa linha, já vai dar erro de compilação antes. É óbvio que isso foi escrito para confundir vocês. Só para confundir vocês. Certo? Porque muita gente pensou, não, eu estou dando um cast aqui, na hora de compilar, realmente eu vou compilar o objeto como se fosse uma conta. Significa que o método que vai executar é conta. Não. Na hora de compilar, tudo bem. Mesmo sem um cast, na hora de compilar, o compilador não sabe que ele tem uma conta especial. Lembra? Ele não guarda essa informação. Para todo efeito é tudo conta. Mas o que vale para saber o resultado do método é a hora que executar. Isso é o que vale. E quando executar, tirando esse objeto de brincadeira que eu criei aqui, só tem um objeto criado na memória, né? Qual é o tipo dele? Conta especial. Então o método que eu vou executar é o de conta especial, é o do objeto. Sérgio, mas o cache não vai forçar você a executar outro método, não? Não. O cache não converte nada, o cache só faz a checagem que eu disse. Ele só vai garantir que aquele cache, que a variável, que o objeto que aquela variável referencia é do tipo do cache. É só isso que ele checa. Ele não vai forçar nada. Imagine se fosse possível forçar. Quer dizer que eu posso herdar da classe conta, criar uma classe nova, conta especial, dizer que se o objeto for conta especial, acreditar tem que ser diferente, e você chega lá e ora executa esse, ora não executa. Qual é a lógica disso? É como se não fizesse nenhum... É como se fosse mesmo que nada eu redefinir o método, que ele nunca fosse ser utilizado. Qual é a lógica? Se o objeto for conta especial, tem que ser acreditado de conta especial. Não tem como não fazer isso. É impossível não fazer isso. Porque quando eu for executar, eu vou no objeto. E no objeto vai ter esse método lá. Mas por que a gente só colocando conta e acreditar, ele vai para o acreditado conta especial, mas depois a gente não consegue mandar... Vamos lá. A gente está falando de compilação ou de execução? Vamos falar de execução. Então, a variável em si, o tipo da variável em si, na hora de executar, o cara nem olha mais. Depois que você compila, no código lá que foi compilado, no bytecode, vai ter lá uma variável conta. Mas a informação que aquela variável é do tipo conta nem existe, nem precisa existir. Porque o código todinho já foi checado. Os tipos já foram checados. Se naquela variável tiver um cache, aí vai ter uma informação de tipo daquela variável. Precisa checar antes o tipo dela, por exemplo. Se não, nem existe mais a ideia de tipo. Na hora de executar, o que vale é o tipo do objeto. Para quem aquela variável aponta. Na hora de executar, eu não vou conferir mais nenhum tipo. Por quê? Porque o meu compilador já fez isso para mim. Se o código foi compilado, eu tenho a garantia de que os tipos foram checados. Porque Java é uma linguagem fortemente tipada. Checa os tipos em tempo de compilação. Certo? Então a história do conta.renderjuros, o problema é que não compila. Porque na hora de compilar, aquela variável é do tipo conta. Na classe conta não tem renderjuros. Beleza? Se eu ponho um cast, aí beleza, compila. E na hora de executar, vai ter lá uma variável que aponta para um objeto. E eu vou chamar o renderjuros desse objeto. Como tem um cache do lado, para compilar vai ter que ter um cache do lado, eu vou checar se aquele objeto é mesmo do tipo poupança. Se não for, eu dou um erro de execução. Então,
É isso que a gente tem que pensar. Na hora de compilar, eu só checo os tipos. Na hora de executar, eu nunca checo os tipos, a não ser que tenha um cast. Aí o cast é, na verdade, uma checagem dinâmica de tipo também. Certo? Pergunta. Por isso que tem que colocar o mesmo nome de quê? É, claro. Porque se não for o mesmo nome, é um método novo. Ele compilaria, mas é um método novo. Então, o creditar passando um double é o... Claro, né? Se é um método novo, você tem que dizer qual é o método que você vai executar, certo? Então, se eu tentar redefinir o método sem usar o mesmo nome ou sem usar o mesmo parâmetro, eu não estou redefinindo o método. Eu estou definindo um outro método. Para redefinir, tem que ser a mesma assinatura. Tranquilo? O resumo é, se eu tenho dois métodos com o mesmo nome e tipo, ou seja, o método na superclasse e o mesmo método na subclasse, qual é o que eu vou usar? A definição ou a redefinição? A resposta é simples. Vale o objeto que estiver executando na hora. Se é o objeto da subclasse, é esse o método que vai ser executado. Se é o objeto da superclasse, é aquele o método que vai ser executado. Simples assim. Vale o objeto. O código é escolhido dinamicamente. Isso aqui é ligação dinâmica. No inglês, Dynamic Binding, certo? Se vocês acharem por aí. Ou seja, em tempo de execução. Apesar de na hora de compilar, eu nunca ter olhado para o método creditar de conta especial. Eu olhei para o de conta. Beleza, tranquilo, compilou. Na hora de executar, vale o objeto que está ali, que é conta especial. Certo? A escolha vai ser feita sempre com base na classe do objeto, que está associada à variável. Não com base no tipo da variável. Por ter compilado aquele código, eu já tenho a garantia que os tipos foram checados. Agora eu só olho para os objetos. Para a parte dinâmica do programa. Não para a parte estática. Quem ia fazer a pergunta aí? Diga. Se eu tiver Sérgio, né? Obrigado, diga. Se eu tiver o redefinido, eu posso chamar ele direto sem dar cache do tipo que está lá, certo? Esse cache aqui, ele é redundante, não faz sentido, certo? Colocar ele e não colocar, dá no mesmo. Mas se eu tivesse, por exemplo, o PRK diferente que recebesse o string, eu teria que... Não, aí é outro método. Se eu passar double, é o que eu herdei, desculpa. Se eu passar um string, é esse novo método. Eu vou decidir qual método que eu executo em função dos parâmetros que eu coloco para ele, certo? Então, se eu definir na classe ponto especial um método creditar que recebe string, é um outro método. Agora, a classe ponto especial tem dois creditar. Um que recebe double, que é o que ele herdou, e um que recebe string, que é um novo método que ela definiu e não redefiniu. Redefinir é o mesmo método que está na classe original, na classe mãe. Beleza? Perguntas? Tem mais alguma coisa aqui? Não. Beleza, pessoal. Mãos à obra aí, fazer esse exercício para basicamente implementar as classes que a gente discutiu agora, certo?